alegria retornar aos estudos nesta casa abençoada, onde nós nos sentimos abraçados, amparados. E nesse estudo de hoje eu trouxe uma leitura inicial do livro Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorinho, grande espírita, né? Ele traz nessa lição imanência. Ele diz assim para nós: a fé é irresistível, tudo supera, porque é mais forte que tudo. A fé alcança os mais elevados planos e os movimenta com força assombrosa. Tudo nos obedecerá se tivermos fé, porque tudo obedece a Deus. E Deus habita dentro de nós, é imanente em nós. Para conseguirmos tudo, temos que unir-nos à vontade de Deus, que está em nós. Para isso, é indispensável dissolver nossa vontade pessoal na vontade dele. Fazendo assim, não enfraqueceremos nossa vontade pessoal, mas a tornaremos muito mais forte, porque tornamos nossa vontade a vontade de Deus. A isso chama-se realizar Deus em nós. Ou como dizia Jesus, ser um com o Pai, um com Deus. Aniquila-se para que Deus surja de dentro de nós, com sua força divina, criadora. Não mais viveremos nós, mas Cristo viverá em nós. E tudo o que nossa vontade desejar, inevitavelmente se cumprirá, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e ser-vos-á feito. João 15, 7. O que resistirá à vontade de Deus? Deus está imanente em nós. Não o sentimos até hoje porque estamos enquadrados nos muros do egoísmo, nos muros da vaidade, nos muros do convencimento certo de que somos maiores do que Deus. É assim, queridos irmãos, essa reflexão para nós, nos sintonizando com essas forças invisíveis que nos ama, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores. E Jesus, em seu nome, queremos pedir, suplicar pela tua presença, para que nos dê neste momento a sensibilidade e o discernimento de absorver o teu Evangelho nas nossas fibras espirituais, nos nossos discernimentos, na nossa inteligência, no nosso coração, para que possamos nos alimentar desse alimento imperecível da alma. E assim, nesse estudo do Evangelho, rogamos a presença dos irmãos que nos tutelam, da Casa Espírita de Clarencio, desta casa de trabalho e de luz, nos abençoando a nossa trajetória. E assim, querido Mestre, queridos Espíritos que nos tutelam, possamos assim iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje acerca
do teu Evangelho de luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né, Jesus? Jesus e os amigos espirituais, que chegamos aqui juntamente com esses ensinos trazidos pelos espíritos superiores, essa revelação extraordinária. E para hoje, qual é o prato do dia, né? Qual é o alimento de hoje? É o capítulo 19, a fé transporta a montanha. E nós vamos nos ater no item 6 e no item 7. O título dos itens 6 e 7 diz assim: a fé religiosa, ponto. Condição da fé inabalável, ponto. Então, são dois períodos. Então, Kardec vai refletir sobre a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Tem uma condição para que a fé se torne inabalável. Então, é esse os estudos que nós vamos abordar. E eu faço uma pergunta para todos nós. O que constitui a fé? Quais os seus elementos? O que constitui a fé? O que ela é para nós espíritos? E Kardec coloca para nós no item 6, à medida em que a gente vai falando, nós vamos dando pistas do que constitui a fé. Ele coloca, pelo ponto de vista religioso, ele coloca que a crença nos dogmas particulares, nos dogmas exteriores, são a fé religiosa. Ele questiona essa fé, que ela se traduza numa fé cega, numa fé externa, amparada por objetos, a pretextos de religiões. Pode ser uma vela, pode ser um incenso, pode ser um cântico. Então, esses valores em objetos, em situações materiais, Kardec traz um raciocínio para o despertamento na época como era a questão religiosa da fé, da crença cega. Então ele coloca para nós essa situação e traz para nós os artigos de fé que cada religião possui. Mas continuando aqui no raciocínio, no item 6, ele diz que o que é verdadeiro na sombra também é na claridade. Então não pode ser objeto. Então não pode ser algo que vem de fora. Não pode. Então a fé, ela se traduz como algo imanente, como algo interior, que passa pela inteligência e vai despertando no raciocínio e na razão de observação, no trabalho de desenvolvimento lógico da razão, desenvolvimento do raciocínio. Então ela está lá dentro, ela se constitui algo interno, uma virtude imanente do espírito que está para ser desenvolvido
Na medida de que? Na medida de que? Vamos lá para a pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? E os espíritos superiores que trouxeram a revelação da espiritualidade responde: experimentando a prova de uma nova existência. Então, cada uma existência há um procedimento de desenvolvimento relacionado com o sentimento de inteligência e de raciocínio que vai proporcionar a razão da fé. Então, aquela pessoa que utiliza um pretexto de cera e coloca ali uma força imanente, mas que ela acredita que é naquela reza, que é naquele objeto, e vai na procissão e se lança no altar de uma igreja pedindo ajuda para um doente querido, se processa o que ali? Uma crença num objeto, mas ela tem dentro dela uma força imanente que vai ser lançada na vida, no éter, no fluido cósmico universal, uma força de vontade para a realização daquela cura que ela acredita que vai curar, e cura, e cura. Por quê? Porque ela lança a força da fé, que ela está respaldada. Aí que é o início. O que constitui a fé? Um dos elementos é a vontade do Espírito. E esse Espírito, ele tem múltiplas existências, e quanto maiores as suas existências, maiores será o seu desenvolvimento. Vai chegar a um ponto que ele não vai mais aceitar aquele tipo de exteriorização. Ele vai querer algo mais racional. E aí entra a razão aliada à fé. É só nesse patamar de compreensão, de entendimento. Nós trazemos no estudo de hoje umas reflexões do Espírito Vinícius, do livro Na Seara do Mestre. Olha o que ele diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu tesouro do seu coração. Trata-se da natureza dos pensamentos, dos sentimentos que o nosso espírito irradia. Ora, isso aqui se correlaciona com o quê? Com a idade espiritual, com a pluralidade das existências do espírito. Por quê? Porque se eu tenho maior conhecimento de vidas que eu já experimentei, que eu já vivi, eu vou ter condição de melhores opções, eu vou ter condição de melhor discernimento. Por quê? Porque a natureza, ela é feita a pequenos passos, a pequenas práticas, a pequenas vivências.
de condições que nos expõe a um aprendizado contínuo, ininterrupto, né? Então, ele coloca isso para nós. E ainda ele diz assim, sobre a fé. A fé é a mesma virtude onde quer que se manifeste. Há uma só fé. Pode variar em grau de intensidade, como a luz, mas sempre será a mesma virtude. Como a luz é invariavelmente luz em toda parte. Então, é uma luz fraca? É uma luz forte? Depende em que situação que o espírito se coloca, do que ele já adquiriu, através de quê? Do mecanismo da reencarnação pela pluralidade das existências, que é uma lei da natureza, que os espíritos trouxeram para nós. Sem esse raciocínio, nós vamos ficar com uma ideia de fantasia sobre o quesito da fé. O Kardec coloca dessa forma que ele colocou para nós, porque ele precisava desmistificar a fé externa, a fé exterior. Mas com o avançar dos conhecimentos trazidos pelos espíritos, nós deduzimos que há uma interligação dentro do amadurecimento espiritual. Por quê? Porque nós temos condição hoje de compreender que a fé é um patrimônio imanente espiritual. Por isso é que vem pessoas, cientistas de alto entendimento, que não aceita a fé religiosa, porque não foi apresentado para eles a fé raciocinada, a fé que vem com uma causalidade de efeitos, né? Olha o que Leon Denis nos coloca no livro Depois da Morte, que é um tratado maravilhoso. Ele diz assim: a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. Sem seu poder sobre os fluidos é ilimitado e aumenta com a elevação do espírito. Então, à medida que o espírito se depura, ele se eleva nesse poder de vontade. Olha isso. Jesus, eu não vou questionar, mas a fé de Jesus, transformar água em vinho, ele havia ali um poder de vontade. Eu quero vinho. Eu quero isso. Tempestade, pare, deixa eu dormir. Isso ele falou em frente aos seus apóstolos. Então, queridos, a vontade, ela é uma das constituições da fé, porque aquela pessoa que vai lá com a cabecinha de cera, em busca de um milagre, em busca de um mistério, ela deposita aquela força naquela crença. E aí ela movimenta, sem conhecimento de causa, ela movimenta esses fluidos, ela movimenta o seu poder, sim. Olha o que diz a pergunta que os espíritos, que Kardec faz aos espíritos. A pergunta 838: qualquer crença é respeitável, ainda que seja notoriamente falsa? E os espíritos respondem: qualquer crença é respeitável quando é sincera. Olha isso, quando é sincera, porque quando há sinceridade, há
a verdade. E a verdade, meus irmãos, a verdade íntima, a dor íntima, a alegria íntima, ela movimenta forças que vão para o éter. E essas leis, que muitas das vezes ainda nós não temos conhecimentos, nem a ciência, são forças que estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar. Por quê? Porque emana de nós e nós temos esse poder, como a lição inicial de Carlos Torres Pastorino nos coloca. Ela está imanente em nós, porque temos Deus em nós. Então ele diz: quando é sincera e conduz à prática do bem. A prática do bem, a prática do amor, a prática do afeto, a prática do desinteresse pelo bem, simplesmente pelo bem. A força que existe na crença. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. Sim, você chegar numa seita onde você tem que beber um chá, que você depois tem muitas seitas que levam a pessoa. Isso aí é uma outra situação. Isso aí é uma lavagem cerebral. Isso se traduz como um fanatismo. Não é que nós não vamos entrar nessa seara de situação. A pergunta 840: será atentar contra a liberdade de consciência entrevar as crenças capazes de perturbar a sociedade? E os espíritos respondem: os atos podem ser reprimidos. Sim, porque está no meio social, abrange o coletivo. Mas na segunda parte ele diz: mas a crença íntima é inacessível. Veja que a crença é inacessível. Isso quer dizer que cada um vai receber a sua cota de vontade impulsionadora da sua fé de acordo correspondente com o seu entendimento interior. Então não adianta nós colocar uma situação para um determinado espírito que ele ainda não alcança aquele entendimento. Ele precisa ainda, falta algum quesito a ele para ao chegar a colocar aquele pontinho que falta, ou pontinhos. É como os espíritos superiores muitas vezes nos coloca: vai para o trabalho, tem que trabalhar. E às vezes a gente fica assim: não estou entendendo o que eles estão falando. Como que pode isso? Então a nossa condição espiritual, dependendo da nossa liberdade da nossa consciência, é que vai nos dar a tonalidade da nossa fé, a tonalidade de Paulo de fé, a tonalidade de Francisco Cândido Xavier, a tonalidade de Francisco de Assis e tantos irmãos que superam a matéria, se coloca acima da matéria transitória pela fé, pela sua vontade que movimenta, não é? Então, é esse trabalho espiritual que traz para nós essa sentença que a fé movimenta, ou a fé transporta a montanha. É quando nós colocamos a nossa força interior, há um trabalho em nosso favor para nossa elevação espiritual,
para que nos eleve, nos tire da condensação da matéria, nos depurando a respirar ideias, a respirar sentimentos mais elevados. E essa convicção da espiritualidade que vai nos levar à crença, à convicção e à fé na vida futura, na vida espiritual, numa posição que vamos compreendendo as leis trazidas pela revelação espírita, como as leis da causalidade, a lei da pluralidade das existências, a lei da comunicação espiritual. Que possamos nos comunicar à vontade, desde que estejamos abertos, com a nossa consciência no despertamento que nós somos espíritos encarnados em trânsito para a vida futura. E isso, querido, é que nos traduz assim. Eu quero colocar aqui uma posição do Vinícius novamente, que eu busquei para trabalhar nessa reflexão. O Evangelho se reporta à fé, encarecendo o valor desta virtude, falo-a, considerando-a como a manifestação de um poder, de uma força capaz de obrar prodígios. É isso, queridos irmãos, é que essa força que a fé nos traz, e os seus elementos são a vontade, a intenção, e vai traduzir na força do amor, na força do bem, onde tudo que permeia a vida, ela se traduz nessas forças, porque elas são imanentes de nós e nós temos Deus em nós. Para encerrar o estudo, nós trazemos um pequenininho trecho do livro Filho de Deus, pela psicografia do nosso Divaldo, pela nossa querida Joana de Ângeles. Ela diz assim: fé em ti, aprende a crer nos teus valores, põe a tua fé em Deus e absorve a ideia do bem, pois foste criado para uma vida feliz e saudável. Queridos irmãos, é com essa alegria, com essa certeza de que fomos criados para ser felizes e saudáveis, que voltamos agora a finalizar o nosso estudo. Com uma prece aos mentores da casa, há uma súplica de agradecimento a Jesus por esses irmãos que traz para nós a ciência dos medicamentos, a ciência da vacina. Queremos agradecer o alimento espiritual da revelação espírita. Queremos agradecer o alimento que vem das mãos de agricultores, que nos alimenta o nosso corpo. Agradecer a nossa saúde. Queremos agradecer
e louvar a Deus em nós. A todos os irmãos que nos chegam, a todos os irmãos que nos vai. Agradecer a todos nós, irmanados nessa humanidade inteira, revestida de esperança, revestida em dias melhores, onde a paz será a nossa linguagem, onde a fraternidade será a nossa história espiritual. É assim, espíritos queridos, que nos rodeia, que nos sustenta neste momento, irmãos encarnados, irmãos desencarnados, em busca da luz, em busca de uma fé verdadeira, uma fé que enfrenta tudo, porque ela é legítima, ela é trazida do alto em forma de luz, a preencher os nossos corações, a nos alimentar a nossa alma. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmãos. Muita paz no lares de todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.